Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós estudaremos as linhas e também os pontos de referência, que são dois elementos fundamentais para o desenvolvimento e modelagem de massas aqui no Revit. Vamos começar então estudando as linhas. Eu deixei aberto aqui o nosso arquivo com a modelagem do edifício corporativo, apenas para diferenciarmos o ambiente de projeto do Revit, que é um arquivo .rvt, e este outro arquivo, que é uma família de massa conceitual. Então, aqui nós estamos dentro do ambiente de projeto conceitual, que é um arquivo de família, .rfa. Aqui dentro do ambiente de projeto do Revit, nós temos dois tipos de linhas. Aqui, por exemplo, na guia Anotar, nós temos uma linha de detalhe e ela é uma linha 2D, então ela só pode aparecer na vista de plantas, cortes e elevações. Então veja que inclusive ela nem está habilitada para ser desenhada aqui no 3D. Então, por exemplo, se eu vier aqui dentro de uma planta de piso no EV, vamos colocar aqui no pavimento térreo, nós conseguimos agora desenhar uma linha de detalhe. Veja só, vou clicar aqui, desenho uma linha qualquer, mas ela não é vista aqui no 3D, perceba. Agora, nós temos também um outro tipo de linha que está aqui na guia Arquitetura, e é aqui, olha, linha do modelo. Esta sim já é uma linha 3D e vai aparecer em todas as vistas, então vou selecionar e vamos aqui para o pavimento térreo, novamente desenhar aqui uma linha do modelo. Então, voltando aqui para o 3D, veja a linha. Então, nós conseguimos enxergar em todas as vistas. Voltando agora ao arquivo da família da massa conceitual, perceba que não teremos a guia Anotar. Então, não existe aqui a linha de detalhe 2D. Mas temos a linha do modelo e também a linha de referência. A linha do modelo você já sabe o que é. Vou clicar aqui então na linha do modelo e faremos uma linha qualquer aqui no plano de trabalho do nível 1, tá ok? Perceba que em cada ponta desta linha nós temos um ponto de referência. Então, se você clicar aqui nesse ponto, veja que habilitou automaticamente um plano de trabalho perpendicular a esta linha aqui. Então, uma linha de modelo dentro do ambiente de projeto conceitual habilitará em cada ponta um plano de trabalho. Vou clicar aqui novamente e vejo o que houve. Já a linha de referência nos habilitará mais planos de trabalho. Vamos agora desenhar aqui uma linha de referência. Vou clicar. Cuidado, porém, porque o plano de trabalho definido está nesse ponto aqui. Nós temos que mudar aqui, olha, para o nível 1, tá ok? Agora sim, vou desenhar aqui uma linha de referência. Além dos planos de trabalho das duas extremidades, se você selecionar aqui a linha, perceberá que terá também, olha, este plano de trabalho vertical e este outro horizontal. Então, esta é uma das principais diferenças entre a linha do modelo e a linha de referência aqui dentro de uma família de massa conceitual. Então, vou clicar aqui fora e veja que está habilitado aqui o plano de trabalho horizontal da linha de referência. Se eu vier aqui em definir o plano de trabalho e me aproximar da linha, veja que ficou pontilhada. Então, se eu clicar o Tab, eu consigo mudar aqui o plano de trabalho. Então, vou clicar agora e estamos trabalhando no plano de trabalho vertical. E agora podemos, por exemplo, olha, aqui em modelo, vou clicar aqui num retângulo e vou escolher aqui, olha, desenhar no plano de trabalho. Então, fica simples e podemos fazer aqui o que nós desejamos. Então, esse conceito ajudará bastante durante o desenvolvimento das massas conceituais intermediárias e também avançadas aqui no nosso curso.
Estudaremos agora os pontos de referência, mas para isso eu quero contar com a ajuda da Autodesk. Então, se você estiver com a internet conectada, clique aqui em cima na caixa de pesquisa e digite massa conceitual e clique no binóculo aqui do lado para ser direcionado ao site da Autodesk. E veja só quantos assuntos relacionados à massa nós temos disponíveis para consulta. Então, vou descer mais um pouquinho e vou entrar nesse item aqui, fluxo de trabalho, massas conceituais. Aqui no item 2 está falando sobre os pontos. Muitas vezes, para você encontrar ajuda aqui no site, você tem que entrar em um assunto maior e procurar por algum item específico. Aqui nós temos agora, olha, sobre os pontos de referência. Então, um ponto de referência pode ajudar a construir, orientar, alinhar e controlar a geometria em um projeto conceitual. E existem 3 tipos de pontos de referências. Temos aqui os pontos livres, que são os pontos colocados em um plano de referência e independentes da geometria. Vamos então voltar ao Revit para entendermos na prática. O nosso plano de trabalho está vinculado ao nível 1. Então, aqui no painel desenhar, nós temos os pontos, olha, elemento de ponto. Você pode então selecionar e nós vamos desenhar aqui no plano de trabalho. Então, perceba, farei vários pontos aqui que são os chamados pontos livres. Então, vou dar ESC para cancelar. Perceba que quando eu seleciono qualquer um desses pontos aqui, na paleta propriedades nós temos alguns itens. Por exemplo, o deslocamento aqui ele está 0. Mas se eu clicar nesta seta, por exemplo, azul, eu posso movimentar aqui para cima. Nós temos agora um deslocamento de 23,31 referente ao plano de trabalho hospedeiro que está no nível 1. Se eu mudar o nível hospedeiro, este deslocamento será mantido em relação ao novo nível. Vamos ver só, aqui em hospedeiro, do nível 1, vamos mudar para o nível 3. Então, veja que ele mantém uma distância. Se eu vier aqui, olha só onde está o nível 3. E ele não ficou logo acima. Então, o ponto livre sempre manterá a relação criada com o nível hospedeiro. Vamos agora selecionar esse outro ponto e verifique que podemos também, olha, mover nesse sentido e também nesse outro sentido. Voltando aqui ao site da Autodesk, vejamos os 2 últimos pontos de referência. Nós temos os pontos hospedados e também os pontos de direção. Os pontos hospedados são aqueles colocados ao longo de linhas e arestas de geometria. Então, quando o hospedeiro se move, o ponto de referência será movido. Então, veja aqui nessa SP-Line, nós temos aqui um ponto hospedado e você pode movê-lo ao longo aqui desta linha. Então, veja que o plano de trabalho vinculado a esse ponto hospedeiro se movimentou junto. Agora, nós temos os pontos de direção, que também são colocados ao longo de linhas e arestas de geometria. A diferença, porém, é que o ponto de direção, ele muda a geometria da forma. Por exemplo, então, este ponto aqui de direção, quando ele foi movimentado, veja que a SP-Line mudou a curvatura exatamente aqui nesse trecho. Vamos voltar então ao Revit para entendermos melhor a diferença entre esses 2 pontos. Para iniciar, vou desenhar uma SP-Line qualquer através de pontos, tá ok? Então, vou clicar aqui e estou desenhando aqui no plano de trabalho do nível 01. Então, vou desenhar aqui uma SP-Line qualquer, tudo bem? Vou apertar ESC para cancelar. Agora, eu vou desenhar também nesse plano aqui um círculo, tá ok? Olha, vou criar um círculo aqui, vou selecionar e vou pedir para criar uma forma de cilindro. Prontinho. Agora, vamos ver o seguinte. Vamos clicar aqui, olha, em elemento de ponto. Perceba que eu estou aqui pedindo para desenhar no plano de trabalho. Então, quando eu desenho um ponto em um plano de trabalho,
eu tenho um ponto livre. Tá ok? Olha, estou aqui no plano de trabalho e nós já estudamos esse ponto livre. Porém, quando eu peço para desenhar na face, veja só o que acontece. Eu tenho agora um ponto hospedado. Inclusive, essa SP-Line também é considerado como uma face. Então, se eu clicar aqui, veja ali, eu tenho vários pontos hospedados nesta SP-Line e também nessa face. Inclusive, a aresta aqui também é um hospedeiro. Então, quando eu clico, eu tenho o ponto hospedado aqui também. Ok, mas qual a diferença entre o ponto hospedado e o ponto de direção, além do tamanho? Você viu que quando nós desenhamos aqui essa SP-Line, esses pontos automaticamente foram criados juntos. Agora, vamos ver a diferença. Esse daqui é um ponto de direção e esse daqui é um ponto hospedado. E ambos são pontos de referência. Para entendermos melhor a diferença entre o ponto de direção e o ponto hospedado, vou selecionar aqui esse ponto hospedado que está no cilindro. Veja o que vai acontecer com esse plano de trabalho aqui que está ativado. Selecionei, automaticamente o meu novo plano de trabalho é esse daqui do ponto hospedado. Veja, inclusive, que quando eu aproximo ali o mouse, aparece a setinha. Isso quer dizer, olha, que eu posso mover ao longo da aresta esse ponto aqui, sem qualquer prejuízo à forma aqui do meu cilindro. Porém, se você clicar agora em um ponto de direção, veja que além do plano de trabalho, você ainda tem estas outras setas. Por quê? Porque o ponto de direção, ele tem o poder de mudar a forma do objeto. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesta linha, veja, além dele mover o ponto e ainda mudar o plano de trabalho em relação à linha, ele ainda modifica o objeto. Olha só. Vamos selecionar esse outro ponto aqui de direção e mais uma vez eu consigo modificar aqui o nosso desenho. Agora, o ponto hospedado, quando eu seleciono, eu consigo mover onde eu desejar. Agora, aqui na prática, por exemplo, se eu desenhar aqui um círculo, veja que nós estamos aqui, olha, desenhar no plano de trabalho e é exatamente desse ponto hospedado. Então, vou desenhar aqui um círculo qualquer. E vamos agora selecionar o círculo e criar uma forma. Vou criar agora uma esfera. Então, eu posso aproximar aqui do meu ponto hospedado e quando aparecer ali as setas para cima, para baixo e para os lados, eu consigo mover, olha só, ao longo aqui do nosso desenho. Agora, se eu fizer o mesmo aqui com o nosso ponto de direção, eu posso, por exemplo, clicar aqui para desenhar também um círculo, tá ok? Vamos fazer a mesma coisa, selecionei, vou criar aqui uma forma. Vejamos agora o que vai acontecer quando eu selecionar esse ponto de direção. Então, vou ampliar aqui um pouquinho a visualização e observe. Agora, eu vou clicar na seta azul e vou subir. Então, além de adaptar ali o plano de trabalho, ele ainda modifica também a forma aqui da nossa SP-Line. Então, olha, tudo é adaptado junto, os pontos hospedados também sofrem com essa influência. Daí você pode perguntar, Roberta, o ponto de direção também modifica a forma das massas, a forma dos sólidos? Sim, mas esse é um assunto que trataremos na próxima videoaula, quando estudarmos a ferramenta Raio-X. Então, deixo um abraço a todos e até mais!